E falando sobre meu vídeo anterior, para você saber um pouquinho mais como que isso aí tá acontecendo, é, eu sim errei no meu outro casamento, né, com essa pessoa, é, por questão de um outro ser, sabe, que ele é cego, né, e a gente tinha se conhecido bem antes, e ele falava pra mim que ele era solteiro e tal, e eu me apaixonei, né, loucamente por uma pessoa errada, né, e, e essa pessoa vende coisas na internet, e aí ele começou a falar com o meu esposo que eu tava casada antes, né, daí eles conversaram, parece que ele convidou ele lá pra ela em casa, só que aí ele conseguiu meu número e me mandou uma mensagem dizendo coisas e, e eu por a gente tá passando por várias coisas, claro que isso não justifica. E eu falei, né, algumas coisas pra ele e aí ele escutou, né, que eu tinha falado e aí a gente começou a brigar e aí aonde foi a nossa separação. Claro que antes disso já tinha acontecido várias coisas, mas foi por causa disso, por eu acreditar numa pessoa que não valia nada, né? Porque daí depois que aconteceu tudo isso, ele queria ver meu final do casamento mesmo, porque depois disso ele me chamou pra ir, eu fui, né? E a gente teve o nosso momento, só que ele tinha se separado da mulher, não tinha falado. Até falou pra mim que sim, né? Que ele não ia mais voltar pra mulher, que não sei o quê. Tal que ele tinha uma filha, né? E aí a mulher começou a ameaçar ele e ele era fraco. Porque não quer dizer nada, né? A pessoa ter filha e coisa. Se a pessoa mesmo quer, a pessoa entra num advogado, faz, né, os trâmites. E aí ele disse que não, me enrolou, me iludiu, dizendo que ia ficar comigo e tal. Aquela coisa toda que o homem sabe fazer, sabe? Pra iludir a mulher. E aí eu acreditei, porque como eu disse pra vocês, eu tava apaixonada. Bem apaixonada por esse idiota. Porque isso não é homem, sabe? E ele sim deixou muitas marcas emocionais na minha vida, né? Tanto que eu falei isso, mas certo depois disso ele até riu da minha cara, né? Porque eu falei que eu tava doente, eu até achei que eu tava grávida, mas não era gravidez, né? E eu tinha passava muitos momentos mal. E, e aí ele fez a mulher dele, voltou com a mulher dele depois que eu voltei pra casa, que ele dizendo que ia ficar comigo, daí ele disse, vai pra tua casa, porque depois eu vou te visitar e eu vim, né, pra minha casa. Eu morava de aluguel ainda, tava passando também várias coisas com a minha mãe, né? E voltei e ele deu esse baque pra mim, né? Falou tudo pra mulher dele, e ela me mandou um monte de mensagem, ela também é outra escrota, né? Porque dizer que o homem tinha uma fraqueza, né? Isso não justifica. Se o homem tem uma fraqueza, então por que que a mulher não cuida? Foi isso que eu falei, né? Cuida dele, mas eu sei que ele já tinha aprontado várias vezes com outras meninas, né? Por isso que esses tempos eu deixei até um alerta aí, né? Para as meninas se cuidarem, né? Porque é com várias que ele ilude, tem umas que não dão bola porque já estão também. Tem uma que eu sei que ele fez isso, mas não deu bola, porque ela também gosta de fazer isso com os homens, né? Ela gosta de estar com vários homens. Então, pra ela
não fez diferença, né? Só que eu sim, na minha vida, destruiu, né? E depois eu entendi, né? E falei, e reconheço o meu erro, que eu errei, né? Só que ele sim não vai ter perdão, porque eu tenho certeza que ele não se arrepende de ter feito isso na minha vida, né? Eu só agradeço a Deus porque Deus colocou uma outra pessoa na minha vida e aí quer destruir, só que não vão, né? Não vão porque, graças a Deus, não é da, da comunidade Segal, né? E mesmo que fosse também, né? Eu mudei bastante, eu não entro em grupo mais, eu mudei vários aspectos, né? Tanto que eu acho que foi Deus que me botou à prova. Teve um menino aí, queria porque queria, eu falei que não, né? Bloqueei e parei de entrar onde ele tava, né? Então, eu conheço o meu erro, como eu tô dizendo pra vocês, né? Mas tem homem e mulheres que são muito escrotas, não tem caráter e não justifica, né? Como eu conheci, o pai dele não vale nada, mas não justifica a pessoa pegar os mesmos exemplos de pais, né? Porque a minha família também é toda torta, né? Se a pessoa quer, a pessoa consegue ser diferente. Não precisa se espelhar porque os pais fazem, né? A gente não precisa ser iguais. Então, eu quis dizer pra vocês que tem muito homens aí que são muito, e mulheres, né? Porque mulheres acobertar um homem desse não vale nada, né? Tanto ele, tanto a mulher. Coitada, ou não coitada também, né? Porque a filha vai nascer também em ninho de cobras, né? Então, um beijão no coração de vocês, queridas. Comente, compartilhe e curte. E pros caras que dizem que a mulher gosta também, né? São parentes aí. Caras que dizem que a mulher gosta, esses caras não. Eu, graças a Deus, reconheci que eu não gosto desses tipos de caras. Sofri, né? Sofri bastante com isso aí, mas não gosto desses tipos de cara, não. Graças a Deus, Deus colocou um ser de vida na minha vida. Ele conhece a palavra, né? Ele que me ajuda muito das vezes com alguma palavra. A gente às vezes ora junto, né? Quando a gente vê, né? Assim, ele também assim, me puxa quando ele pode, quando ele não tá trabalhando, né? Ele gostou muito que eu leia as Bíblias em braille, ou que eu sempre tô escutando alguma coisa de oração, uma coisa assim que eu sempre tô buscando também, né? Então, graças a Deus, fica aí, fecha paredes. Um beijão pra todos, curte, comente, compartilha. Pausar botão.